Olá pessoal, professor Adalberto, esta é a aula do dia 10 de dezembro, essa quinta-feira, que eu estou aqui fazendo a gravação e posteriormente vou disponibilizar o link para vocês. Ao final desse vídeo há um exercício que é exemplo do outro, vocês deverão copiar, resolver, tirar uma fotografia ou outro meio e encaminhar para mim. Pode ser também pelo grupo de WhatsApp do professor Bruno, do professor João, e eles farão chegar até mim, ok? Então, vamos lá. Nós vamos fazer hoje 2 exercícios relacionados à lei de Kepler, que nós trabalhamos aí já há algumas semanas. O primeiro exercício nos diz o seguinte: calcule aproximadamente o período de rotação de um satélite artificial da Terra, cujo raio da órbita é 2 vezes menor que o raio da órbita da Lua. Considere que o período de rotação da Lua ao redor da Terra é igual a 28 dias. Muito bem. Então, nós estamos aqui diante de um exercício que vai fazer a aplicação da terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. E para isso, a gente vai fazer aqui a montagem da formulinha que fala sobre os períodos em relação aos raios médios, Então aqui a gente vai considerar o seguinte: o período da Lua, lembrando que é ao quadrado, sobre o raio da Lua, e aqui no caso ao cubo, o raio da órbita, melhor dizendo. E aqui nós teremos, montando, a mesma relação para o satélite. Ok? O período do satélite e o raio da Lua, novamente, só que o exercício nos diz que essa órbita é 2 vezes menor. Então nós vamos aqui fazer essa divisão por 2, lembrando que tudo isso vai estar elevado ao cubo. Dando sequência aqui aos cálculos, vamos substituir por números aquilo que é possível. Então nós temos que o período da Lua, ele é sabido, ele é de 28 dias. Então nós vamos ter 28 ao quadrado sobre o R da Lua ao cubo. Ora, não foi dado R da Lua, mas não tem problema nenhum, porque isso aqui vocês vão ver que ele será cancelado. Agora, do outro lado, em relação ao satélite, este valor eu não tenho, é exatamente isso que nós estamos procurando. E aqui nós temos o seguinte: quando eu desenvolvo esta potência, nós vamos ter exatamente o que? R da Lua ao cubo sobre 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, teremos este denominador aqui. Observe que agora a gente pode fazer o cancelamento desses 2 carinhas aqui, ó. Esse R ao cubo da Lua desse lado, eu cancelo com esse R ao cubo da Lua deste outro lado aqui. Então aqui ficou 1 sobre 8. E agora sim a gente vai fazer aquela chamada multiplicação cruzada. Antes, porém, nós temos que resolver esta potência aqui, 28 ao quadrado é 28 vezes 28. Então, se você quer ver o funcionamento da calculadora científica, vamos para este cálculo, observe aí. Pessoal, para fazermos o cálculo de 28 ao quadrado, digitamos aqui nosso valor, e como já vimos, existe uma tecla na calculadora que dá esse cálculo já como se fosse uma tecla de atalho. Então aqui, clicando em x elevado ao quadrado, eu tenho a resposta aqui automática, 784. Muito bem, então agora de posse desse valor, a gente dá continuidade aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta para ficar no mesmo padrão. O 28 ao quadrado, nós vimos que deu 784.
Aqui embaixo nós temos 1, que foi cancelado ali com o outro, e do outro lado nós temos este valor. Para facilitar aqui a nossa interpretação, vamos chamar isso de x ao quadrado. Então, x ao quadrado dividido por 1/8. Agora sim, a gente vai fazer a multiplicação em cruz. Observe que quando eu multiplico, né, quem está embaixo por quem está em cima e quem está em cima por quem está embaixo, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter x ao quadrado igual a 784 vezes 1/8, que equivale o quê? 784 vezes 1 é ele mesmo dividido por 8. Então, a bem da verdade, o que nós temos aqui é x ao quadrado igual a 784 dividido por 8. Realizando este cálculo, nós vamos chegar ao seguinte valor. Vamos lá para a calculadora. Observe aí. Fazendo aqui a divisão de 784 dividido por 8, chegamos ao valor de 98. Muito bem. Então, observe. Achamos um valor de x ao quadrado igual a 98. Obviamente que eu preciso tirar esse expoente daqui. E qual é a operação que me possibilita tirar o expoente, né? A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, nós vamos ter que o valor de x será igual a raiz quadrada de 98. Vamos voltar lá na calculadora e extrair esta raiz. Finalizando os nossos cálculos, vamos extrair a raiz quadrada de 98. Aqui está a tecla para isso. Clicando, nós chegamos ao valor de 9,899. Nós podemos aproximar isso daqui. Vamos lá. Muito bem, então, 9,899, nós vamos arredondar isso. Nós vamos dizer que x é aproximadamente igual, veja bem, eu ponho o sinal de igual e um tio em cima. Isso significa aproximadamente igual. Nós podemos arredondar isso aqui até para 10. Então, vamos dizer que, em relação ao satélite, o seu período é de aproximadamente 10 dias, ok? No final deste vídeo, haverá um exercício que será praticamente idêntico a esse e mudará apenas o valor ali do raio da órbita da Lua, que será de 1/3. E você deverá fazer a conta, então, aqui no lugar de 2, vai entrar o 3, né? E quando você levar o 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, você vai obter um outro valor e fazer as contas com esses novos valores, tá bem? Vamos então para o segundo exercício. Preste bem, esse exercício não necessitará de cálculo nenhum, é apenas a aplicação da teoria. Ele vem lá da Universidade Estadual da Paraíba, né, de Campina Grande. O astrônomo alemão Johann Kepler, 1571 a 1630, adepto do sistema heliocêntrico, desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Nicolau Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer 3 leis sobre o movimento dos planetas, que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. Um estudante, ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler, concluiu, segundo as proposições a seguir, que 1. Para a primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno quando ela está mais afastada. 2. Para a segunda lei de Kepler, lei das áreas, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. 3. Para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período de rotação de um planeta em torno de seu eixo é tanto maior quanto maior for o seu período de revolução. Com base na análise feita,
assinale a alternativa correta. Então, nós precisamos verificar cada uma dessas proposições, a 1, a 2 e a 3, e verificar se elas são verdadeiras ou falsas, certo? Antes disso, nós vamos trabalhar aqui a situação de quem foi Nicolau Copérnico. Então, acompanhe comigo. Esse cientista, ele nasceu antes de Kepler, né? Propriamente aí, como a gente pode ver pelas datas, e ele desenvolveu a ideia do sistema heliocêntrico. O que é isso? Hélio, né, significa Sol. Então, heliocêntrico, o Sol estaria no centro do sistema. Antes de Copérnico, a ideia era do sistema geocêntrico. Então, geocêntrico. Geo significa terra. Então, a ideia de que era a Terra quem estava no centro do sistema solar, né? Então, isso foi através de observações detectado que alguma coisa estava errada. Peraí, se a Terra está no centro, algumas coisas não estão funcionando adequadamente. Então, foi possível que eles, então, traçassem uma nova teoria, colocando o Sol como o centro do sistema, e aí perceberam, agora sim, as coisas estão funcionando, o que a gente está observando para um está funcionando para outro, ok? Então vamos voltar lá para o nosso slide, e vamos falar também um pouquinho sobre a análise dessas questões. Então nós temos aí, na primeira proposição, ele fala, a primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno quando está mais afastada. Ora, não foi isso que a gente estudou. Nós entendemos, quando trabalhamos essa aula, que as estações não estão relacionadas à distância do planeta em relação ao Sol. Por quê? Muito embora a órbita seja uma elipse, ela está praticamente no formato de um círculo, ou seja, essa distância ela não varia muito. Varia, mas não é suficiente para dar a ela esta importância, dizer que ela é a principal responsável pelas estações do ano. As estações do ano estão relacionadas ao eixo de inclinação do planeta. Se você observar, por exemplo, nós estamos chegando aqui na entrada do verão, que será 22 de dezembro. Observe que pela inclinação da Terra, os raios solares estão atingindo mais o hemisfério sul, onde nós estamos aqui também. E observe que lá em junho, veja que o Sol está atingindo mais o hemisfério norte, e aqui ele chega para a gente mais fraquinho. Então aí nós estamos no inverno, enquanto que agora em dezembro nós entraremos no verão. E ao longo do ano nós temos as outras estações, né? A primavera, que começa em setembro, e também o outono, que começa em março. Então, esta primeira alternativa, ou seja, essa primeira proposição, ela é falsa, né? Nós não podemos considerá-la como verdadeira por conta disso. Então, não está relacionado o inverno e o verão à questão da Terra estar mais próxima ou mais afastada, e sim ao eixo de inclinação. Então, essa daqui está furada. Ok? A proposição número 2. Para a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós vimos lá, quando estudamos, que para que o planeta vá desse ponto A até o ponto B, ele precisa percorrer essa curva aqui, que é maior do que essa do lado de cá, entre C e D, no momento em que ele está mais distante do Sol. Então, observe, para ele fazer essa distância, que é maior do que essa, a velocidade dele vai ter que ser o quê? Maior do que
quando ele está aqui. Ou seja, à medida que o planeta vai se afastando do Sol, a sua velocidade vai diminuindo, ok? A velocidade diminui à medida que ele se afasta do Sol e começa a aumentar à medida em que ele se aproxima do Sol. Então, por enquanto, essa proposição 2, ela é verdadeira, né? Você já pode observar aqui nas alternativas, não é? Que algumas já podem ser até descartadas. Por exemplo, olha a letra B, apenas as proposições 1 e 2 são verdadeiras. Nós já vimos que a proposição 1 é falsa, então essa alternativa aqui já cai fora, ok? Ele fala, apenas a proposição 1 é verdadeira. Nós já vimos que ela é falsa, então ela cai fora, ok? Todas as proposições são verdadeiras. Se a 1 é falsa, ela também já elimina esta alternativa aqui. Sobraram quantas? Sobraram a letra A e a letra C. Vamos analisar, então, a proposição 3. Para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período de rotação de um planeta, presta bem atenção, rotação de um planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto for o seu período de revolução. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Observe que o período que nós estamos tratando aqui é o tempo que o planeta leva para dar a volta em torno da estrela. Em nenhum momento fala do seu período de rotação em torno do seu próprio eixo. Portanto, essa alternativa ou esta proposição, ela também é falsa. E isso faz o quê? Com que eu elimine a letra A, sobrando quem? Apenas a letra C. Apenas a proposição 2 é verdadeira, ok? Observe que é uma questão apenas teórica, você não precisou fazer cálculo nenhum, senão apenas raciocinar em cima do que foi estudado, ok? E é uma questão de vestibular, para entrar numa faculdade pública. Então, vale a pena você tentar aí trabalhar a forma como esses conteúdos podem ser cobrados. E aí eu quero deixar agora, para finalizar, um exercício, então, como disse lá no início, para você resolver. Calcule aproximadamente o período de rotação de um satélite artificial da Terra, cujo raio da órbita é equivalente a 1/3 do raio da órbita da Lua. Considere que o período de rotação da Lua ao redor da Terra é igual a 28 dias. Então, calcule para mim, baseado no exercício 1 que a gente resolveu aqui, quantos dias leva para este satélite artificial dar uma volta em torno... dar uma volta não, fazer a sua rotação em torno da Terra, ok? Copiem esse enunciado, resolvam um exercício, tire uma foto ou mandem por e-mail. Como eu disse, podem mandar no grupo de WhatsApp aí das salas e os professores João e Bruno também ajudarão para que o exercício chegue até as minhas mãos, tá ok? Então, nós encerramos aqui essas atividades. Caso algum aluno necessite de recuperação, necessite de outras chances, nós faremos também contato para disponibilizar aqui novas oportunidades. Cuidem-se, usem máscara, espero vê-los em breve. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.